Glória a Deus, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, pedi aqui também a permissão do pastor para, antes da leitura, já agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem, que oraram pelo meu pai, e agradecer muito mesmo. Alguns irmãos me encontraram aqui já dizendo que tinham orado por ele, e eu deixei meu pai bem melhor, graças a Deus. Ele estava com muitos problemas, muito fraquinho, mas já deixei ele mais animado, mais alegre. Todo dia estou conversando com ele, e foi uma bênção a nossa viagem ali. Ele estava muito carente, realmente, irmãos. Eu creio que foi um impulso de Deus ir até lá, não foi uma viagem planejada. Tanto é que quando eu cheguei na casa dele, que eu cumprimentei, ele já me deu um abraço tão forte. Demorou assim uns 5 minutos, eu abraçado com ele, e ele já orando, agradecendo por eu estar ali, né? Por eu ter ido visitá-lo. Foi um momento muito comovente, realmente. Minha esposa até gravou e registrou, né? Aquele momento. Então, graças a Deus, ele está melhor, agradeço a Deus, agradeço também aos irmãos que oraram. E eu disse ao pastor que nós chegamos aqui, já foi para cuidar da minha nora, que está gestante, uma gravidez de risco, e nem pude vir ao culto na terça, na quarta, dando apoio lá, e o bebê estava numa situação, irmãos, um pouco difícil. O percentil, que alguns irmãos entendem disso aí, né, que é um índice que os médicos medem, estava baixando. Primeira vez tinha dado 45, aí na segunda ultra 26, aí já estava em 16, e o médico já estava preocupado, olha, vai ter que fazer o parto antecipado, porque o bebê está sofrendo. Mas hoje, irmão, na saída aqui para a igreja, minha esposa recebeu a mensagem, meu filho foi fazer a ultra, e houve uma reação, e o percentil subiu para 42. Glória a Jesus. Então, são as orações dos irmãos, da igreja, e graças a Deus por isso. E eu quero ler, irmãos, com os irmãos, o Salmo 46, pois esse Salmo tem sido bem real na nossa vida, nesse momento que estamos vivendo. O título deste Salmo: A Fé Perfeita em Deus. Salmo 46. Irmãos, vamos fazer uma leitura alternada? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o 2 e assim até sucessivamente. Juntos leremos o versículo 11. Amém? Bem forte, bem bonito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Todos. O Senhor dos exércitos está conosco,
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Muito bem, meus irmãos, agora estaremos no momento da oração. Depois de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar por nossas crianças que vão ensaiar hoje, cantam também, né? Muito bem, então elas já podem, depois da oração, louvar o nome do Senhor. Vamos estar orando, irmãos, pelos enfermos. A igreja tem o dever de orar uns pelos outros. Então vamos orar pelos que estão ausentes da casa do Senhor, estão sem força para caminhar para a igreja, estão em tratamento médico, estão viajando, estão enfermos, mas estão em casa, se recuperando. Vamos estar apresentando todos eles ao Senhor. O crente, irmãos, tem essa felicidade, que em todo o tempo tem gente orando por ele, apresentando ele a Deus, Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm chegado para prestar o seu culto ao Senhor, e também por aqueles que não puderam vir, porque eu entendo que quando o crente não vem para a igreja, alguma coisa acontece para ele não vir, Por esse motivo precisamos orar por ele. Não se sente bem em casa, sabendo que é dia de culto, E então alguma dificuldade tem. Então vamos orar, vamos apresentar uns aos outros, continuemos orando pelo ano da colheita, para que Deus continue salvando vidas. Nossa oração para que Deus alcance os perdidos, não somente levando a mensagem do Evangelho, mas também orando por eles, para que Deus os alcance com a sua graça e a sua misericórdia. Orando também pelos que evangelizam, aqueles que saem evangelizando, onde quer que eles possam ir, que a mão de Deus esteja com eles, eles levando a palavra do Senhor. Deus abençoe, Quero convidar nosso Mário Matéis, ele vai estar orando, e também, se desejar, fazer o pedido de oração que precisar. A paz do Senhor, querida igreja. Pois vamos agradecer ao Senhor pela palavra lida e por este momento que nós estamos diante do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Senhor, pela leitura da palavra, da Tua palavra, Senhor, que nós fizemos agora há pouco tempo, ó Senhor. Nós somos muito felizes porque temos a palavra de Deus, temos a Bíblia e temos liberdade de abri-la em qualquer lugar, e nós agradecemos por isto ao Senhor. Meu Senhor, também abençoe este momento em que nós estamos te adorando, ó Senhor. Receba nosso louvor e a nossa adoração, e abençoe também, ó Senhor, os irmãos que estão enfermos, as famílias que estão desoladas com alguma dificuldade e os problemas que acontecem na vida de cada um de nós. Meu Senhor, chegue presente nestas famílias, nestas casas, nessas pessoas, ó Senhor, e faça-se a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. O conjunto infantil saiu da igreja com a paz do Senhor. Ela esqueceu de mandar a letra pro homem. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar.
Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Muito bem, meus irmãos. Depois de ouvir as crianças, nós vamos agora ouvir o conjunto do EFAD, louvando o nome do Senhor. E enquanto eles estiverem adorando a Deus, nós vamos aproveitar para recolhermos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Os nossos irmãos estarão cooperando nesse trabalho e nós estaremos realizando o trabalho de ofertar ao Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, as mulheres foram ver o sepulcro onde colocaram meu Jesus Cristo que foi crucificado. Elas não imaginavam que o mestre que elas conduziam tinha ressuscitado. E esse grande terremoto aconteceu porque o anjo do Senhor do céu desceu e a pedra do sepulcro ele removeu. Quando elas viram o anjo do Senhor, atemorizadas então ficaram. O anjo disse: buscai a Jesus o Nazareno, não está mais aqui, ele já ressuscitou. Onde está o meu mestre? O que foi que aconteceu? No sepulcro não se encontra, o seu corpo desapareceu. Onde está o meu mestre? Onde ele
Glória a Deus. Queridos irmãos, o culto de hoje à noite é o culto de doutrina, como nós denominamos, culto de doutrina, o culto onde nós estamos para receber uma porção da palavra de Deus ao nosso coração, somos edificados pela palavra do Senhor, e nós vamos agora estar ouvindo a ministração da palavra de Deus. E para esta noite eu convidei o pastor Diógenes para nos trazer a palavra. Nós estaremos orando por ele, mas antes dele falar, eu queria ouvir ainda o irmão Fabinho, o presbítero Fabinho, cantar um louvor. Ele vai cantar, e depois que ele cantar, a gente vai ouvir a palavra de Deus, tá certo? Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. O pastor, quando falou, deu um frio na minha barriga, mas eu louvo a Deus porque esse frio permaneça até Jesus voltar, né? Quando eu cantava para o mundo e tinha multidões na minha frente, eu não sentia nada, mas quando chega no altar de Deus, as mãos soam, as pernas tremem, porque é para o rei, e estar no altar de Deus é uma coisa muito séria. Dê um sol maior para mim. Nós precisamos aprender mais de Deus, viu? Passei uma vez uma experiência com Deus, passei 1 ano e 7 meses, Deus sustentando a minha família usando um prostituto. Interessante que eu queria dizer para o pastor Josenil na época, e Deus dizia assim para mim: fique em silêncio. 1 ano e 7 meses eu morava ali em Ponta Negra, emprestado. E Deus usava aquele homem por 1 ano e 7 meses para mim, bebia, fumava, se prostituía, empresário. E um dia de madrugada chegando de uma obra missionária, ele chegou desesperado, dizendo que a mãe dele estava morrendo no hospital. 2h30 da manhã. Quando ele falava, deu uma crise de riso em mim, irmãos, eu comecei a rir. E ele não entendia nada, e o Espírito Santo assim para mim disse: diga para ele que eu curei a mãe dele agora. Desde madrugada Deus curou a mãe dele em milésimo de segundos. Hoje esse homem serve a Deus, mora em Fernando de Noronha, transformado, cheio da graça. Viu, irmã Mitz? Me encontrou há 2 meses atrás e disse: diga o dia que você quer ir adorar a Deus lá, leve a banda e eu mando as passagens. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama, sempre quer me dar a mão. Se uma
fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só a igreja adorando, vá. Deus receba um abraço pelo Espírito de Deus na tua alma nessa noite. Jesus tem visto o teu deitar e o teu levantar. Ele contempla a tua sinceridade e o teu caminhar. Vai, Deus, cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de você também, viu? Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É muito bom nós termos a convicção de que Deus cuida de nós. Glória a Deus. Estava ouvindo a leitura da palavra de Deus feita pelo pastor José Filho, e me lembrei de uma conversa que tive ontem com uma pessoa amiga. Trabalhamos juntos durante muitos anos. Eu até imaginei que ele fosse um pouco menos idoso do que realmente é. E ele estava um pouco apreensivo por conta de um resultado de exame. Os irmãos terem uma ideia, um exame que o normal é 4, o dele deu 800. E eu, quando ele me mostrou esse exame, na semana passada, eu pedi para ele fazer novamente o exame, porque nesses quase 48 anos de formado, nunca tinha visto esse resultado. O máximo que a gente vê é 30 e pouco, 40 no máximo. Deu 800. Ele repetiu o exame e voltou ontem, e não deu 800, mas deu 300. E aí eu tive que conversar com ele para preparar um pouco quando ele fosse conversar com o especialista. Porque, mesmo ele não tendo sintomatologia, ou seja, não sentindo nada, mas era possível que ele estivesse com um câncer. E eu tinha que conversar com ele nos dois sentidos. Primeiro, para animá-lo, e depois prepará-lo para
se for o caso, receber a má notícia. Ele foi hoje ao especialista e a suspeita que possa ser um câncer mesmo. Ele vai fazer uma biópsia para confirmar o exame. Mas essa nossa conversa toda me permitiu falar um pouco de Deus, do quanto Deus é fiel com aqueles que o buscam. Me deu a oportunidade de dizer a ele que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Como diz o pastor Martinho, o médico dá o diagnóstico, prescreve o tratamento, mas quem cura é Deus. E não há nada impossível para Deus. Jesus perguntou certa vez, haveria alguma coisa impossível para Deus? E ele mesmo uma vez disse, eu irei e lhe darei saúde. Somente alguém que tem toda a autoridade sobre as enfermidades pode dizer isso com muita convicção e certeza. E eu lembrei do Salmo porque eu citei esse Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja Deus. Ele não é evangélico, mas tem recebido todos os dias, uma mensagem de bom dia, acompanhada de um versículo da Bíblia. E um desses momentos eu falei um pouco sobre aquela pergunta que Isaías fez: quem deu crédito à nossa pregação? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós falamos de Jesus e as pessoas ouvem e aparentemente aceitam a palavra, mas não se convertem, porque entendem que já tem tudo o que precisa para ir morar no céu. Já ouvi pessoas dizerem, eu tenho Jesus desde que nasci, e eu fico preocupado, porque eu ainda não encontrei na Bíblia um versículo que diga que alguém nasce com Jesus no coração. O que nós aprendemos lendo a Bíblia na escola dominical, no trimestre passado, é de que todos nós nascemos do pecado. Pecado de Adão e Eva, que passou para toda a humanidade. E a gente sente, porque muitos são amigos, alguns até parentes, e a gente percebe que a idolatria pesa muito no coração das pessoas. Eu gostaria de ler com os amados irmãos, quem puder acompanhar, alguns versículos do livro de Jeremias, capítulo 32. Eu estava lendo esse texto alguns dias atrás e me chamou a atenção exatamente os versículos do 38 ao 42, do capítulo 32. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre traz lições para a nossa vida. É somente nós colocarmos a nossa atenção para cada palavra, cada frase, cada versículo, cada capítulo que nós lermos. E pedirmos ao Espírito Santo de Deus o discernimento, a sabedoria para entender. Algumas pessoas dizem que não leem a Bíblia porque a Bíblia é um livro difícil de se entender. E aí, às vezes, eu aproveito e pergunto, quando a pessoa é da área de saúde, eu pergunto, quanto tempo levou para aprender biologia? Aprendeu na primeira lida? Não.
tem que estudar alguns dias para poder aprender biologia. Porque querer aprender a Bíblia lendo a primeira vez. Está escrito assim na palavra de Deus, Jeremias capítulo 32, versículos a partir do 38. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Versículo 42. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E eu digo amém. Louvado seja Deus. Não creio ser necessário fazer referência ao fato de que esta palavra foi dirigida ao povo de Deus naquela época, e que Jeremias era o profeta, Jeremias, cujo nome significa escolhido por Deus. Jeremias tinha cerca de 20 anos quando foi chamado por Deus para ser profeta. E como qualquer ser humano, ele temeu o chamado, preocupou-se, e ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem. E eu fico me lembrando, irmãos, que essa cena se repete todos os dias praticamente no nosso meio. Quando alguém é chamado para o ministério, para assumir alguma função dentro da igreja: pastor, eu não tenho condições de fazer isso. Pastor, eu sou muito novo. Pastor, eu sou muito ocupado. Porque realmente, irmãos, é uma responsabilidade muito grande fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus manda fazer. Jeremias recebeu uma missão muito dura, porque ele pertencia àquele povo e ele amava aquele povo. Mas quando ele disse para Deus que era muito jovem, não sabia falar, Deus disse: não se preocupe, porque eu sou contigo. E não tema, não tenha medo deles, porque eu te livrarei, eu te ajudarei. Quando Deus diz eu sou contigo, irmãos, nós entendemos que Deus é aquele que nunca se aparta de nós. Não é aquele que diz que vai ajudar, ajuda um dia, dois e deixa os outros dias para lá, não. Se assim fosse, Deus diria assim: eu estarei contigo tanto tempo. Não, eu sou contigo. Ou seja, é algo permanente, contínuo. E é assim que Deus faz nos dias de hoje. Como eu disse, esse texto se refere a algo bem no passado. Jeremias foi chamado ainda no reinado do rei Josias, mas esses fatos já ocorreram no reinado do rei Sedequias. E se os irmãos tiverem tempo e curiosidade para ver, vão verificar que aconteceu há muitos anos atrás. Mas a questão é, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é, Deus também é.
Deus é o mesmo que chamou Jeremias, capacitou, esteve com Jeremias em todas as situações, é o mesmo que hoje chama e capacita e está junto, acompanhando, ajudando, dando força, coragem para que alguém faça a sua obra. Jeremias então recebeu aquela missão de falar para o povo, não foi de falar coisas agradáveis, não porque Deus quisesse o mal daquele povo. Nós lemos aqui que ele diz: eu não quero o mal, eu quero o bem. Deus sempre desejou o bem para seu povo. Ele deseja o bem para mim e para você. Nunca Deus vai desejar o mal para nós. Mas Jeremias tinha uma missão difícil e espinhosa. E ele profetizou para aquele povo. E disse para aquele povo tudo o que ia acontecer, inclusive, principalmente, a destruição da cidade, do templo de Jerusalém, porque o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, é um risco grande quando alguém está no caminho de Deus e resolve pôr um pé fora do caminho. Porque Deus, como dizem as pessoas, Deus é pai, e é pai sim, mas Ele é um pai que corrige quando o filho está errado. Ele não é um pai que passa a mão na cabeça quando o filho está errado. Ele corrige. E se Ele corrige é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que aquele que não aceita a correção de Deus não é filho. Porque o pai que ama o filho corrige quando seu filho está errado. Se não corrige, há de se perguntar: esse pai ama seu filho? Então aquele povo de Deus estava muito distante dos caminhos do Senhor. Eles estavam adorando outros deuses, adorando o Deus Baal, e o pior de todos, o Deus Moloque. Aquele povo pegava seus próprios filhos, suas crianças, seus adolescentes e passavam ao fogo, em homenagem, em sacrifício ao Deus Moloque. E isso é uma coisa que Deus abominava naquele povo. E aquele povo fazia tudo isso, mas achava que estava tudo bem, porque eles estavam no templo. Algumas pessoas, irmãos, imaginam que o templo é um amuleto. Se está dentro da igreja, está bem, não importa como, importa que esteja. Eu já ouvi algumas mães dizerem: o filho não queria nada com Jesus, mas por um motivo ou por outro, os pais conseguiram trazer para a igreja. Aí a mãe dizia assim: não, é melhor meu filho estar dentro da igreja que eu estar lá fora. Talvez deixe a desejar um pensamento desse, porque o apóstolo Paulo manda botar no mundo, que é para não se perder. Porque enquanto está na igreja, está enganando a si mesmo, pensando que está seguro, que está salvo. Era assim que esse povo pensava. Eles confiavam mais no templo do que no próprio Deus. Eles achavam que estavam ali, estavam seguros. Mas Deus já havia saído há muito tempo de dentro do templo. Deus já havia deixado, a sua glória não estava mais ali. Mas o povo continuava confiando no templo, servindo, adorando outros deuses. E a Babilônia, assim como o Egito, são terras ou eram terras de muitos deuses.
Mas, meus amados irmãos, Babilônia, ela pode ser comparada a um símbolo de cativeiro, de pessoas que estão ali cativas. O povo de Deus foi levado para lá, foi mandado para lá pelo rei Nabucodonosor, quando cercou Jerusalém, conseguiu vencer o povo, destruiu a cidade e mandou a maioria das pessoas lá para Babilônia, e o povo ficou lá no cativeiro. Então nós podemos, sempre que falarmos em Babilônia, associar com o cativeiro, com escravidão. Mas Deus, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós fôssemos libertos da Babilônia. Louvado seja Deus! Nós deixássemos de adorar os deuses da Babilônia e tivéssemos liberdade para adorar o Deus verdadeiro. Neste mesmo capítulo, um pouco antes, fala também do Egito. O Egito poderia até ser para aquele povo de Deus, quando esteve por lá, no início, algo muito agradável, muito bom de se morar, de se viver. Também tinha muitos deuses. Mas, meus amados irmãos, Deus nos tirou do Egito, tirou aquele povo lá, com mão forte e braço estendido, e também nos tirou do Egito dessa vida, porque Deus não prometeu a seu povo, e não prometeu a nós também o Egito. Ele prometeu Canaã, a terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus! E nós estamos aguardando o dia de podermos subir para ir morar na Canaã celestial. Nós já fomos libertos do pecado. Nós temos muitos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos tirou de um lamaçal, do lodo, no charco de lodo, e colocou os nossos pés numa terra firme, numa rocha, melhor dizendo, que é Jesus Cristo. E procuremos então, meus amados irmãos, firmarmos cada dia mais nossos pés sobre esta rocha. É claro que ninguém vai pensar que estou falando literalmente que vamos pisar em Jesus, não é isso. Mas figurativamente, nós precisamos estar firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus! A rocha que tem esse sentido na Bíblia de algo firme, em que nós podemos confiar, onde os nossos pés não vão deslizar, escorregar. Jeremias, a sua mensagem principal era uma mensagem de esperança. Era uma mensagem onde o povo um dia voltaria a estar com Deus e recebendo as benesses, as promessas, as bênçãos de Deus. O interessante, meus amados irmãos, é que Jeremias profetiza a destruição da cidade, a tomada da cidade pelas forças do rei Nabucodonosor, mas Deus diz: Jeremias, compra um terreno, um campo nessa cidade. Parece uma coisa ilógica, sem sentido. Alguém que sabe, está dizendo, confia, crê, porque ele cria que Deus ia fazer aquilo, permitir que a cidade fosse destruída, e ia comprar um campo, um terreno. Eu creio que nenhum de nós
pensaria em comprar um terreno num lugar que nós tivéssemos certeza que seria destruído. Mas qual era a intenção de Deus ao mandar instruir Jeremias para comprar esse terreno? Deus queria mostrar para aquele povo que ele tinha poder para permitir que eles fossem levados do cativeiro, mas tinha poder para trazê-los do cativeiro novamente e eles estarem ali na sua cidade em Jerusalém. Louvado seja Deus. Diante das dificuldades, das situações mais complicadas que nós possamos estar, nós devemos ter sempre esperança de que Deus tem poder para nos tirar dessas dificuldades e nos trazer de volta para o lugar da bênção. Jeremias, ele profetizava e chorava e se angustiava, porque ele sabia, ele tinha fé, ele cria que aquilo que Deus mandava ele dizer era algo que ia acontecer, o que terminou acontecendo. Mas por pregar a palavra de Deus, ele foi penalizado, ele foi maltratado, ele foi jogado num poço. E aqui, me permito, irmão Bruno, me lembro da sua tarefa em evangelizar. Talvez aqueles que saem a evangelizar não sejam bem recebidos, recebam pedradas, recebam desaforos, porque Jeremias passou tudo o que passou, porque estava somente pregando a palavra de Deus, profetizando aquilo que Deus estava mandando profetizar. Ele não estava falando nada do seu coração, do seu entendimento, ele estava falando, fazendo, dizendo aquilo que Deus ia dizendo para ele. E Deus, nestes versículos, irmãos, já no final do capítulo 32, ele diz: e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho. Vejam bem, Deus estava repetindo aqui, prometendo aqui, que aquele povo rebelde que não queriam mais saber de Deus, que não obedeciam mais a Deus com sua desobediência, na sua idolatria, mas Deus estava dizendo: eu vou trazer de volta, eles serão o meu povo, e eu lhes darei o mesmo coração, aquele coração que eles tinham antigamente, um coração voltado para a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Quantas vezes, meus amados irmãos, alguns de nossos irmãos se afastam dos caminhos do Senhor, e depois voltam, e quando voltam, recebem um novo coração. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, uma pergunta que Jesus faz à igreja: procura saber onde foi que tu caíste, onde foi que você caiu, onde você deixou o seu primeiro amor. E olha, meus amados irmãos, que aquela igreja fazia tudo certinho, mas não tinha mais aquele fervor, aquela alegria, aquele prazer, aquela felicidade de estar na casa do Senhor, de estar adorando a Deus, estar servindo a Deus. Que nós possamos cada dia, chegada a hora de vir à igreja, que nós façamos como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Que seja sempre uma alegria retornar a esta casa, estar na presença de Deus, se ajoelhar, orar, falar com Deus, essa comunhão com os irmãos. Que isto seja realmente uma alegria permanente no nosso coração. Que o vir para a casa de Deus não seja um sacrifício, não seja uma obrigação, mas seja uma devoção a Deus. Não venha à casa do Senhor porque o pastor está aqui ou deixou de estar. Não,
Venha à casa de Deus, porque Deus está aqui esperando para lhe dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É Deus dizendo isso para nós, irmãos. Nós somos seu povo e Ele é o nosso Deus. E é por isso que nós temos essa confiança, essa esperança de que um dia ouviremos a trombeta soar e seremos alçados aos céus ao encontro de Jesus nas nuvens. Louvado seja Deus. As promessas de Deus são firmes, fiéis e não falham. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir a sua palavra. Ele vela, ele não dorme, ele está atento, vigiando para ir cumprindo as suas promessas. Deus nunca falhou com nenhum de nós. Talvez algum dia nós tenhamos nos afastado, como foi o meu caso, de me afastado de Deus por um tempo, mas Ele nunca abandonou. Ele esteve sempre de braços abertos, esperando a volta, como diz a parábola do filho pródigo. O pai sempre está esperando de braços abertos aquele que se distanciam, porque lá fora, meus amados irmãos, lá no mundo não tem nada que nos agrade. Nós não podemos nem devemos ser amigos do mundo. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para não permitir que o mundanismo entre na igreja, e muito menos entre em nós. A Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo, porque senão nós vamos nos constituir inimigos de Deus. A igreja anda na contramão do mundo. A cultura do mundo é uma, a cultura da igreja é outra. Nós não podemos, nem devemos, irmãos, imaginar sermos iguais ao mundo, e aqui mundo eu falo sistema, ou mesmo as pessoas. Nós já fizemos uma escolha, nós já fizemos a nossa escolha, nós optamos por servir a Deus, por ser fiel a Deus, nós fomos transformados, feitos filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. É um privilégio nós sermos chamados filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo. Não é um Deus que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala. Não, é um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala. Nós somos filhos desse Deus. Isso é um privilégio, e nós não devemos deixar escapar essa bênção que Deus preparou e nos proporcionou. Mandar seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para se tornar homem, ser humano, sofrer aqui na terra, morrer na cruz do Calvário, uma morte que envergonhava as pessoas. Mas Jesus subiu na cruz, e diz a Bíblia que ele subiu como uma ovelha muda, vai para o matadouro. Mas ele disse uma coisa, irmãos, que pode até passar despercebido na leitura da palavra de Deus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, ninguém toma, eu a dou. Ele ofereceu a sua vida por amor de nós. Ele ofereceu a sua vida pela nossa salvação. Ele ofereceu a sua vida para permitir que nós pudéssemos um dia termos vida eterna. E assim, meus amados irmãos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja o povo judeu, seja nós aqui em Natal, aqui na Igreja Candelária, nós estamos dentro desse contexto que Deus diz no versículo 40: e farei com eles um conceito eterno.
O concerto que Deus fez conosco é um conceito eterno. É só esperar o dia, irmãos, que vai chegar, que Jesus vai voltar e nós vamos viver eternamente, cumprindo-se assim essa promessa de concerto eterno de Deus para com o seu povo. Um concerto eterno. Que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O temor no coração, irmãos, é esse amor que nós sentimos por Cristo Jesus. O temor no coração é essa fé que nós temos em Deus. O temor no coração é esse desejo que nós temos de servir a Deus, de fazer a sua obra, de fazer a sua vontade, de ser obediente, de ser fiel a Ele. Esse é o temor que Deus colocou no nosso coração, desde o dia em que eu e você tomamos a decisão, levantamos a nossa mão e dissemos: eu quero aceitar Jesus como meu suficiente e único Salvador. Eu me lembro, irmãos, só para encerrar, que no dia que eu me converti, eu era um adolescente, e quando o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, eu fiz 3 coisas. Eu me levantei, eu estendi a mão e eu falei: eu quero aceitar Jesus. E me lembro que o pastor disse: esse realmente aceitou Jesus com convicção. Alguém pode dizer: mas pastor, o senhor se afastou. Sim, irmãos, Deus tem seus propósitos que eu não sei. Às vezes o meu cunhado, eu tenho um cunhado que ri quando eu digo assim: olha, eu acho que Deus permitiu que eu me afastasse para que eu pudesse conhecer Vera, me casar com ela e ela via a ser crente, porque ela não era crente, e se eu fosse crente eu não casaria com um descrente. E ele ri, mas é uma verdade, irmãos, é uma verdade. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, pela família que Ele me deu, pela minha salvação, pelo batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus por poder estar em comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Temos ouvido esta palavra e Deus continua falando ao nosso coração por meio dela. Glória a Jesus. A nossa fé nos leva a crer nesta palavra, né? A palavra que vem da parte do Senhor. Porque, irmãos, tem pessoas que ouvem a palavra e não crê, né? Mas tem aqueles que ouvem e guarda e crê. O Senhor, Ele falou para um homem aqui em Marcos capítulo 9, né? Onde Ele diz: tudo é possível ao que crer, ao que crer. Mas nem todos crerem, nem todos creem. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é? Então o Senhor, Ele se manifesta aqui. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que a fé não é de todos, a fé não é de todos, mas é daqueles que creem. Aqueles que creem para a salvação, porque tem muita gente que acha que a fé é uma coisa só, mas a palavra do Senhor diz que a fé salvífica, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que move montanhas, não é?
que move montanhas. Essa fé não tem origem na razão, não, ela não tem origem na razão. Ela não é fruto da razão, mas não todos tinham essa fé, não é? Mas essa fé que Deus nos dá, ela é uma fé divina, porque temos lido hoje Salmo 46, a fé perfeita em Deus, a fé em Deus, a fé em Deus. Não é a fé na fé como muitos acham, não é? Mas a fé em Deus. O apóstolo Pedro, no seu discurso que fez no dia de Pentecostes, no capítulo 3, ele diz assim, no discurso de Pedro, ele diz: e pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então a fé que vem de Deus, a fé que é dada por Deus, o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, os irmãos bem conhecem esse texto, Efésios 2 e 8, ele diz que nós somos salvos por meio da fé, não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós alcançamos a fé em Jesus, alcançamos a fé em Jesus, essa fé que nos leva a confiar. Os judeus, eles não creram em Jesus, e por esse motivo, eles não receberam Jesus, mas nós cremos e recebemos Jesus pela fé, glória a Jesus, e guardamos esta fé, e muitas vezes nós não queremos demonstrar esta fé, mas essa fé, como falei já vezes passada, ela é demonstrada pelas obras, não é? E como é que eu sei que tenho fé? Essa fé que salva, essa fé que eu devo guardá-la, que eu devo anunciá-la. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não verem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho. Essa fé esteve presente lá no início, em Abel, em Enoque, de tal maneira que a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se relaciona com Deus deve ter fé, deve saber que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas também diz aqui que a fé fez com que Noé, irmãos, construísse uma arca. Essa fé tem obras, é uma fé que vem ao nosso coração e que traz obras. Mas no versículo 8 de Hebreus diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então pela fé ele obedeceu. Uma das coisas que identificam que o crente tem esta fé divina, tem esta fé dada por Deus, é que a fé faz com que ele obedeça a palavra de Deus. Quem não tem essa fé não obedece a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor e ela parece ser uma palavra simples, como qualquer outra, mas quem tem a fé que Deus lhe dá, a fé preciosa, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé pela qual nós devemos batalhar, como diz Pedro, que batalhemos pela fé em Cristo. Judas, batalhamos por esta fé, fé santíssima, a fé que nos faz ser um em Cristo Jesus. Não existe duas, mas uma única fé. O apóstolo Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, não é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós cremos em um só Deus, em um só Deus. E é esta fé, irmãos, que manifestamos através da obediência à palavra de Deus. O crente que tem essa fé, ele tem prazer em obedecer à palavra de Deus. Ele tem prazer em tomar conhecimento, mesmo que ele não entenda, como Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas era Deus que estava falando com ele. E pela fé ele foi, habitou em meio de tendas para receber uma herança.
Uma herança. Deus ele tinha só uma promessa. Só a promessa. Ele não tinha um documento, ele não tinha escritura, ele tinha uma promessa de receber por herança a terra. E ele creu. E ele creu. Muitas vezes a gente olha para o Salmo 46, não é? E fala dessa fé perfeita em Deus. E essa fé nos faz dizer, como disse o salmista: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você diz isso por meio da fé. Por meio da fé você se apropria de todos os recursos que Deus lhe dá. Então Deus nos concede a fé e por ela nós obedecemos a Cristo Jesus. Por ela nós obedecemos a Deus. Por ela nós caminhamos. Por ela nós temos a nossa vida transformada. Por ela nós temos a nossa vida salva em Jesus. E ela nos conduzirá à presença de Deus. Eu não posso desistir da fé, eu não posso naufragar na fé, eu não posso abrir mão da fé. Eu tenho que continuar crendo, mesmo que diante de mim esteja havendo um obstáculo, uma dificuldade. Quando Deus falou para Josué, disse: Josué, eu vou te dar esta terra, você vai fazer o povo possuir essa terra. A primeira coisa que Josué vê é Jericó, murada, muros altíssimos, uma fortaleza, e Josué olha para aquela fortaleza, diz: mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E ele segue adiante, obedecendo a orientação de Deus. Ele dá uma volta, dá duas, dá três, dá 7 voltas. Na sétima ele dá mais, né? Na sexta, depois na sétima ele dá 7 voltas naquele dia. E os muros, a muralha cai por terra, porque ele creu na promessa do Senhor. Crer, irmãos, e obedecer. Quando a gente vê um crente em desobediência à palavra de Deus, a gente fica pensando: será que ele aceitou a fé em Cristo Jesus? Será que ele creu de fato? Porque o crente é aquele que crê e obedece. E obedece. Você crer e obedece. Não é somente crer, porque crer até o diabo crê, não é? Mas ele não obedece. Mas quem crer e obedece, como Abraão, que saiu sem discutir com Deus, sem questionar a Deus, sem perguntar nada para Deus, simplesmente obedeceu. E essa é a fé que nós, irmãos, pregamos e anunciamos em Cristo Jesus, e tem tanta gente que não quer abraçar esta fé, não é? Nós anunciamos a fé em Jesus, creia em Jesus. O Senhor disse: tudo é possível ao que crer. Por isso, quero reproduzir aqui o final do Salmo 46, que diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? Então glorifique o nome do Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não é? Glória ao nome do Senhor. Esta fé que é despertada pela palavra de Deus. Tem pessoas querendo que esta fé entre nele, mas ela só vem por meio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você crer na palavra, mais fé você adquire do Senhor. Então devemos ler, continuar lendo e nos expondo à palavra de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, nos reunirmos em um culto de adoração a Deus, para virmos ouvir a palavra de Deus. Certamente o Senhor, que sabe a minha e a sua necessidade, Ele tem a palavra certa para nossas vidas. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Quero agradecer ao pastor Diógenes por nos ajudar no dia de hoje. Tínhamos um compromisso, e este compromisso de hoje à noite ele foi desmarcado, então deu oportunidade para vir para o culto e participar com os irmãos deste culto, né? Mas louvo a Deus pela vida dos nossos obreiros que estão sempre ao nosso lado,
para nos ajudar a cooperar conosco. Quero convidá-los a estar de pé e orarmos ao Senhor nosso Deus. E nesta oração, nós vamos estar orando pela nossa irmã Tatiana. Ela faz aniversário hoje, e como presente nós vamos fazer uma oração por ela, não é? Este é o presente do crente, é orar uns pelos outros. E eu quero deixar para ela, convido ela a vir aqui à frente. Não sei onde é que está Cláudio, o pai. Cláudio, desce ali, Cláudio, fica junto de Tati. Sim, muito bem, Marineide, por gentileza, desça aqui para receber a oração da igreja, um grande presente, não é? E já que a gente fala, irmãos, de obediência à palavra, vamos ler Provérbios capítulo 3, está certo, Tati? Provérbios 3, receba como presente de Deus para a sua vida. Aqui está Cláudio, pai da Tati. Glória a Deus. Diz assim, aproveita para a Arineide também: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos orar, vamos agradecer aos nossos irmãos que mais uma vez estiveram conosco ali, Hanani e também uma amiga de Tati, os nossos irmãos ali de Eucaliptos. Que Deus abençoe ricamente vocês, alegria sempre vê-los. E vamos estar orando, agradecidos ao Senhor por este culto, por este dia, por estes momentos na presença do Senhor nosso Deus. E vamos convidar um dos nossos irmãos para estar orando ao Senhor. Muito bem, vamos convidar o André. André, ele vai orar ao Senhor. Glória a Jesus. Vai estar apresentando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por este culto. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, queridos. Pai amado que está nos céus, te damos glória, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre os teus filhos. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou em nossos corações hoje, Pai. Possamos estar confiantes, ó Pai, e entregar nossas vidas a ti, Senhor, as nossas preocupações, nossos anseios, tudo aquilo, Pai, que nos aflige, que o Senhor esteja à frente cuidando de tudo, Senhor amado. Pedimos a tua bênção sobre os aniversariantes, os irmãos que estão aqui à frente, Pai, completando mais um ano de vida. Que o Senhor os presenteie, Pai, com bênçãos infindas, que os ajude, Pai, em todas as coisas da sua vida, Pai. Pedimos a tua bênção sobre os teus servos que vieram hoje cultuar a ti, Senhor. Que o Senhor os leve em paz às suas casas e que tenham um restante de semana na tua graça e com a tua paz, ó Pai. Muito obrigado por teu amor por nós. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes de recebermos a bênção, eu queria comunicar que, em razão da EBD em síntese, no sábado, nós não teremos o trabalho da evangelização, né? O EBD em síntese é um trabalho geral para toda a igreja no estado, então a prioridade é do EBD em síntese, tá certo? Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, uma noite de paz e até domingo da Escola Dominical.